Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castão, o homem das cavernas, e hoje eu vou ensinar para você duas coisas. Primeiro, a importância da otimização da concentração dos primers numa reação de PCR ou PCR em tempo real e como você faz essa otimização. Você vai ver na aula de hoje, você vai ver nessa aula aqui quais são os benefícios que você vai ter em otimizar a concentração dos primers. E fazer essa otimização não é difícil, vai dar um pouquinho de trabalho ali, mas é pouca coisa. Mas os benefícios são compensadores, vale a pena. Fica aí, eu vou rodar a vinheta agora. Enquanto roda a vinheta, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E depois que você assistir o vídeo, se você gostar, compartilha com alguém, dá o seu like aí, deixa um comentário, beleza? A gente se vê já já. Maravilha! Então, como calcular a concentração ideal dos primers numa reação de PCR ou de PCR em tempo real, racional mesmo? Vamos lá, antes da gente começar, deixa eu lembrar você aqui que se você quiser saber mais, continuar recebendo informação aqui sobre o universo da biologia molecular, ficar sabendo quando tiver evento aí, ao vivo, evento gravado, tiver alguma coisa relacionada ao universo da Biomol, além do que é o ordinário aqui, além do que a gente faz toda semana aqui no YouTube, deixa seu e-mail lá no universodabiomol.com, só deixar seu e-mail e que você vai receber as informações. E se você quiser ter um papo mais direto comigo, ter uma dose mais direta sobre biologia molecular, vai lá no Instagram, no @universodabiomol, deixa sua pergunta lá para mim, seu comentário, manda mensagem para mim que eu respondo boa parte das mensagens que eu recebo por lá. Olha só, eu vou começar essa aula aqui assumindo que você já tem conhecimento sobre PCR, como funciona a técnica de PCR e como funciona a técnica de PCR em tempo real. Se você vai assistir essa aula aqui e não tem conhecimento sobre essas duas técnicas, acessa as aulas aqui em cima. Eu indico que você comece com PCR e depois passe para PCR em tempo real. Acesse as aulas que eu deixei aqui em cima, porque senão você não vai aproveitar o que eu vou falar aqui, beleza? Mais uma última coisa, essa aula aqui ela é dedicada para você, ela é específica para você, que ainda vai começar seus testes ou experimentos, então você vai começar do zero, ainda está lá desenhando o primer, ou desenhou o primer e vai começar seu teste ou experimento, essa aula serve aqui para você, o que eu vou explicar aqui funciona lindamente para você, mas funciona para você também que já começou, você está no meio do caminho aí e precisa melhorar um pouco os seus resultados, talvez esteja, sei lá, recebendo resultados mais ou menos, né? Aquelas reações que amplificam, mas não amplificam, você fica na dúvida, ou pode melhorar de alguma maneira, essa aula aqui é para você também, tá bom? Você consegue, a partir de amanhã, já otimizar as condições do seu experimento aí. Estamos divididos assim, ó. Vou fazer uma introdução aqui só para você entender a importância da concentração adequada de primer. E primer e sonda, né? A sonda também, a gente vai falar da sonda lá no fim. No experimento de PCR e PCR em tempo real, quais são os objetivos de se otimizar, quando você está otimizando, o que você quer ver como resultado final no processo de otimização, né? Depois eu vou falar da otimização de PCR, PCR em tempo real por Cyber ou agente intercalante, e depois PCR em tempo real para quem trabalha com sonda. Só um último disclaimer aqui, ó. Todos os aspectos relacionados a PCR, PCR em tempo real, seja a condição de termociclagem, seja o procedimento, o protocolo, os ingredientes, os reagentes, a concentração, tudo que é referente a PCR e PCR em tempo real tem que ser otimizado, tá bom? Você tem que otimizar tudo. Se você está trabalhando com Master Mix, vai otimizar menos coisas. Mas se você está trabalhando com os reagentes individualmente, né, a enzima separado do DNTP, separado do primer, separado você vai ter que otimizar vai ter que ter um pouco mais de otimização. Mas de todo jeito, sempre você tem que otimizar. Hoje a gente vai focar em concentração de primer. Não vamos falar de TM, de temperatura de anelamento, nada disso. Nós vamos falar em concentração. A aula é focada nisso. Beleza? Então vamos começar. Olha só, um racional aqui para a gente fazer uma introdução, bem importante. Você sabia que existe uma boa possibilidade da sua reação de PCR ou PCR em tempo real funcionar melhor se você aumentar ou se você diminuir a concentração dos primers? Talvez você tenha ali um protocolo, o protocolo te passou uma quantidade, você está fazendo ali do jeito que o protocolo te falou, ou como já faziam no laboratório, ou como te disseram para fazer, ou como você pegou no artigo científico. Mas existe uma boa possibilidade de você ajustar essa concentração de primer aí na sua reação e você obter resultados melhores. Pode ser aumentando ou diminuindo a concentração dos oligonucleotídeos. Alguns exemplos aqui, ó, concentração, reações que têm a concentração já otimizada dos primers.
Quais são os benefícios? Vou dar alguns. O objetivo final, lá no final das contas, né, é você diminuir gasto com reagente e diminuir tempo de bancada, mão de obra, trabalho, dor de cabeça. O objetivo final é isso, você consegue diminuir mão de obra, diminuir gasto, diminuir dor de cabeça, fazer com que o seu dia seja mais leve se você otimizar a concentração dos primers. Por quê? Porque você vai acabar naturalmente diminuindo a taxa de falso negativo, se você estiver fazendo um teste de detecção aí, você vai acabar diminuindo a taxa de falso positivo, você vai diminuir a taxa de resultados indeterminados, sabe aquela reação que amplifica lá, você quer lá no finalzinho positivo ou negativo, talvez você consiga melhorar isso também. Vai permitir a detecção e ou a quantificação de alvos um pouco mais raros, talvez um gene que ele é pouco expresso, que você não esteja conseguindo detectar ou quantificar, você consiga, ou um patógeno que está em baixa quantidade na amostra, talvez você consiga. Você vai melhorar os resultados entre as replicatas, estamos fazendo uma triplicata, né? Replicata técnica, triplicata, duplicata, quadruplicata, seja lá o que você esteja fazendo. E está recebendo um alto desvio padrão entre elas, o ideal é ter menor desvio padrão, né? Elas amplificando uma em cima da outra. Você vai melhorar o resultado das replicadas também, vai melhorar a qualidade da curva padrão, consequentemente todo o resto do seu experimento, que o seu experimento, se for PCR em tempo real com curva padrão, você obtém as informações de quantificação, de quantidade, daquilo que você estiver fazendo ali, a partir da curva padrão. Se a curva padrão está ruim, você vai ter um experimento inteiro ruim, um teste inteiro ruim. Vai diminuir também o número de repetições no final das contas, né? Se você tem maior taxa de acerto, erra menos, não tem que repetir, porque toda vez que você erra, tem que repetir, fazer uma corrida, uma placa, é uma trabalheira, tá bom? Então são alguns benefícios para você ter isso na cabeça. Então a gente parar para pensar qual a concentração ideal dos primers. Se a gente não pensar muito, a gente, sei lá, ir por instinto, qual a melhor concentração? Pô, a melhor concentração é a máxima possível, a maior concentração que eu puder enfiar de primer dentro de uma reação de PCR ou PCR em tempo real, correto? Então, utilizar a concentração máxima permitida pelo protocolo. Você tem um protocolo e vai te falar, trabalha com tanto a tanto, de 100 a 600 nanomolar de concentração de final de cada primer lá na reação. Vai trabalhar com 600, né? Inicialmente, talvez, por instinto, seja essa a primeira resposta, mas não necessariamente a maior concentração é a melhor opção para você. Por quê? Quanto maior é a concentração dos primers numa reação, maiores são as chances, as possibilidades desses primers eles se associarem entre si. Então você tem um primer, você tem aqui um alvo, né? Aquilo que você quer amplificar, esse é o alvo aqui. Você desenha primers para que eles se associem, eles se anelem às extremidades desse alvo, é isso que você quer. Mas se você aumenta a concentração, você trabalha com excesso de primer, os primers vão se ligar ali, preferencialmente para onde eles foram desenhados para se anelar, mas como eles estão em excesso, eles estão em grande quantidade, existe a possibilidade também deles se associarem entre eles. Se você não tem primer em excesso, ele vai se anelar, ele vai se associar, ele vai se ligar à região que ele foi feito para se anelar. Ali que ele vai fazer, ali é onde que ele tem a maior especificidade, ali que naturalmente ele vai ter a melhor associação com menor gasto de energia. Mas se você tem excesso dos primers, eles podem acabar se associando entre eles. Talvez ali uma porção ou outra do primer, de um primer forte com reverse, que tem complementariedade entre eles, pode começar a se ligar formando os famosos dímeros de primer. Outra possibilidade que você tem também, isso aqui é o que você não quer, né? Você não quer que eles se associem entre eles, formando dímeros. Outra possibilidade que você tem também é que os primers, em excesso, eles começam a associar em regiões inespecíficas. Eles foram feitos para se ligarem aqui nas extremidades, mas porque você tem alta concentração, talvez em uma outra região ali naquele seu genoma, naquela amostra presente no seu tubo, talvez tenha uma região com complementariedade parcial aos primers. E por eles estarem em excesso, ele acaba se associando ali onde ele não deveria também. Isso aqui é ruim, porque você tem primers se ligando a eles mesmos, você vai ter DNA polimerase se associando a essa estrutura dupla fita aqui incorporando nucleotídeo. Então você está consumindo reagente, recursos da sua reação para nada, né? Para os dímeros, que não tem função nenhuma ali dentro. Então você tem DNA polimerase sendo utilizada ali num momento que não deveria, numa região que não deveria, você tem nucleotídeo sendo consumido, esse negócio aqui vai ser amplificado, ele vai ser levado para o próximo ciclo, o seu produto vai ser levado para o próximo ciclo e vai começar a amplificar também, talvez ali não numa taxa exponencial como o alvo vai ser, mas vai ser amplificado, consumindo recursos da sua reação. O mesmo racional vem para cá, né? Para esse fragmento aqui que está sendo amplificado, talvez ele seja amplificado de forma linear, não exponencial, mas está amplificando, está consumindo recurso, está atrapalhando a dinâmica da reação. Então você não quer excesso de primer para evitar esse tipo de situação.
Beleza? Então, ó, aqui são alguns exemplos de consequência, né, da concentração excessiva dos primers. Falso positivo. Se você tem muito primer, você começa a amplificar isso daqui. Talvez uma amostra que fosse negativa ali para o seu alvo vai começar a gerar uma banda lá na PCR convencional ou uma amplificação na PCR em tempo real, né? Se estiver trabalhando com intercalantes de DNA. É a mesma coisa aqui, né? Talvez o seu alvo seja um SNP, por exemplo, você está detectando uma mutação, um SNP, alguma coisa assim, ele começa a amplificar algo que não era o que deveria. Então você começa a ter a maior possibilidade de falsos positivos. E o mesmo racional vai para resultado indeterminado, né? Você tem dímero de primer sendo amplificado. Se você estiver trabalhando com agente intercalante, aquilo vai gerar fluorescência. Vai ser uma fluorescência pequena. Talvez ela seja mais significativa lá no final da PCR, né? Aquela amplificaçãozinha que começa a acontecer lá no 37º, 8º, 40º ciclo. Aí você fica naquele negócio. Só que é um positivo ou um negativo? Amplificou ou não amplificou? Você começa a ter formação de bandas inespecíficas, você não sabe se é o seu alvo ou não, talvez seja uma banda ali com um tamanho mais ou menos parecido com o seu alvo, começa a gerar confusão. Curva de Melting com múltiplos picos, inutilizando os seus resultados, você não consegue utilizar o resultado de uma PCR em tempo real que tem múltiplos picos na curva de Melting. Vai ter maior taxa de repetição, consequentemente, vai gastar mais, vai passar mais tempo na bancada, vai ter mais dor de cabeça. Beleza, então vamos para o raciocínio inverso. Então, beleza, se o excesso de primer é ruim, vamos pegar e trabalhar na quantidade mínima que o protocolo manda. Quanto menos primer, melhor, correto? Também não necessariamente, porque quanto menor a concentração dos primers, maiores são as chances desses primers gerarem quantidade baixa do amplicon. O amplicon é o produto da PCR. E talvez a quantidade baixa de amplicon seja um problema. Você vai ter, no final das contas, a diminuição da sensibilidade do seu ensaio, do seu teste, do seu experimento como um todo. Então, se você tem um alvo que é um pouco mais raro, de novo, né, um gene que talvez seja um pouco menos expresso, se você está trabalhando na quantidade mínima dos primers, talvez você não consiga amplificá-lo de maneira forte o suficiente, gerar fluorescência forte o suficiente, uma banda forte o suficiente, a ponto de você detectar a presença dele ali, e muito menos quantificar. Isso serve para um patógeno que talvez esteja em menor quantidade na amostra, isso serve para qualquer coisa. Você acaba diminuindo a sensibilidade do seu ensaio, você diminui o limite de detecção do seu ensaio. E aí você pode ter diversos problemas, como por exemplo falso negativo. O alvo está ali, você não conseguiu detectá-lo porque trabalhou com pouco primer. A PCR funcionou numa eficiência menor do que deveria, porque você colocou pouco primer. Replicatas, se você está trabalhando nessas condições, principalmente quando os alvos são um pouco mais raros, a tendência é que replicatas elas fiquem cada vez piores, aumentando seu desvio padrão, né? Replicata, uma triplicata de um determinado alvo tem que amplificar uma em cima da outra. Se elas começam a amplificar uma distante da outra, com CQs diferentes, está aumentando o desvio padrão entre elas, chega um momento que você não tem confiança naquele resultado. A variabilidade é tanta entre as replicatas que você não sabe qual que é o resultado adequado, da replicata 1, da 2 ou da 3. Aí tem que repetir. O mesmo racional serve para a curva padrão. Se você tem replicata ruim, aí os pontos da curva padrão eles começam a ficar ruins entre eles e os pontos mais diluídos lá na curva padrão também ficam ruins. Eles vão de cada vez piores. O alto desvio padrão nos pontos mais diluídos da curva vai ficando cada vez maior. E aí você tem um R quadrado baixo e a curva padrão, sendo uma curva padrão ruim, você perde todo o resultado daquela placa, por exemplo. Vai ter resultado indeterminado pelo mesmo racional, aquela amplificaçãozinha lá no final, será que é o meu alvo amplificando? Será que é alguma outra coisa? Então vai ficar com aquele resultado intermediário. Vai ter maior taxa de repetição, consequentemente maior gasto e maior taxa de bancada, dor de cabeça, aquela coisa toda. Então, no final das contas, qual que é o ideal? Trabalhar com mais primer, maior concentração, menor concentração. Não dá para saber, assim, falando para você não dá para saber. A concentração ideal dos primers deve ser testada empiricamente. Você vai ter que fazer um teste no seu laboratório. É um teste que não é muito trabalhoso, você vai precisar de uma plaquinha, você vai fazer você vai ver como é que eu vou explicar aqui, mas meio dia de trabalho, no máximo, você mata esse teste aqui e ele vai servir para o resto do seu experimento, para o resto do seu teste. Vale a pena. Então a concentração ideal deve ser testada empiricamente, é isso que a gente vai começar a falar agora. Eu vou explicar para vocês agora o que você quer ver no seu resultado, na hora que você está testando lá na PCR ou na PCR em tempo real, o que você quer ver como resultado, qual que é o objetivo que você vai ter ali no seu teste. O objetivo, obviamente, é você evitar todos aqueles problemas, mas eu estou falando assim, lá no gel de agarose, o que você quer ver? Lá no resultado da PCR em tempo real, o que você quer ver como objetivo final? É isso que eu vou mostrar para você agora. Vamos começar aqui falando de PCR primeiro, depois a gente fala de PCR em tempo real.
Seu objetivo na otimização é aumentar ao máximo a intensidade da banda de eletroforese. Você quer ver aquela banda bem definida, gerando fluorescência, que você bate o olho naquele gel e você fala, aqui tem uma banda bem definida, do tamanho que eu espero, é isso que você quer ver. Sem a formação de bandas inespecíficas. Esse é o seu objetivo, seu segundo objetivo, né? Os dois objetivos em comum. Gerar uma banda mais intensa possível sem a formação de dímeros. Então é isso que você quer, ó. Uma banda única, é o produto da sua PCR, fácil de visualizar, com alta intensidade. O que você não quer, aquela bandinha fraca, que você olha para o gesso e fala, será que tem uma banda aqui mesmo? Será que é sei lá, às vezes você bate o olho e fala, você nem tem certeza que tem um produto de PCR, isso é o que você não quer. Mas ao mesmo tempo você não quer aumentar a concentração dos seus primers para gerar uma banda intensa como essa e consequentemente gerar dímeros. Formação de bandas inespecíficas, isso você não quer também. Então nós vamos trabalhar para evitar isso, chegar nisso daqui. Esse é o objetivo na PCR. Na PCR em tempo real, quais são os objetivos? No final das contas você vai ver que o racional é o mesmo da PCR convencional, só que você visualiza o resultado de outra maneira. Você vai diminuir o CQ, que seria aumentar a intensidade da banda lá na eletroforese, né? Vai diminuir o CQ, então você vai ver tendência do CQ ficar o menor possível. Sem otimizar, o seu alvo está amplificando dessa maneira, otimizado você quer que ele diminua o CQ. Ao mesmo tempo, você quer aumentar o ΔRN, que é a altura, o tempo o tempo necessário aqui para essa reação atingir o platô. Você quer que esse tempo ele demore o máximo possível, aumentando o ΔRN, fazendo com que a sua curva fique o mais alta possível, né? Quando ela está baixa, a sua curva está achatada, está para baixo, é um indicativo que você está trabalhando com pouco primer. Talvez você está consumindo todo o primer que você disponibilizou para a reação, então ela atinge o platô mais rapidamente. Não é isso que você quer. Você quer colocar um excedente de primer para que ela atinja o platô só no momento que ela tiver que atingir mesmo, que tiver com bastante inibidor de reação lá na outra ponta. É isso que você quer, mas sem a formação de dímero. Você não quer formar dímero. Então, a hora que você olhar para a curva de melting, se essa PCR em tempo real for por cybergreen ou por outro agente intercalante, você quer olhar para a curva de melting e não quer ver múltiplos picos. Você quer ver um pico só. Isso aqui você não quer, você quer ver um pico bem definido. Então isso aqui é indesejável. Se você estiver trabalhando com sonda, você pode pegar o produto dessa PCR em tempo real e correr num gel de agarose para verificar se está tendo a formação de dímeros. Vou falar no finalzinho da aula sobre isso. Você tem essa possibilidade também, tá bom? Mas no caso da PCR em tempo real por agente intercalante, você não quer ver múltiplos picos na curva de melting. Então vamos lá no passo a passo de otimização dos ensaios. PCR ou PCR em tempo real usando agentes intercalantes. Depois eu falo com sonda, mas PCR ou PCR em tempo real usando agente intercalante vai funcionar do mesmo jeito. Tudo que for relacionado a essa reação, todos os elementos, todas as coisas que podem ser variáveis nessa reação, elas vão estar fixadas. Então, a concentração dos outros reagentes, a concentração do RNA, o cDNA, né? O cDNA, na verdade, o RNA é o produto original, o cDNA que você está colocando aqui na reação. Ou do DNA, dependendo da aplicação, tudo vai estar, tudo que é possível estar variável vai estar aqui fixado. Vai estar fixado. A única variável que você quer é a concentração do primer. Então, por exemplo, vai fixar uma quantidade de RNA ou DNA ali, dei um exemplo aqui, né? Talvez essas condições sejam diferentes. 10 nanogramas, 200 nanogramas, 20 nanogramas, vai fixar a concentração do ácido nucleico em questão e o resto vai variar. Na verdade, a concentração dos primers é o que você quer variar. E que RNA que é esse aqui? Que DNA que é esse? Qualquer DNA ou RNA de amostra positiva que você tenha no seu laboratório, sabidamente positiva, que você já testou anteriormente, você sabe que ela amplifica, ela funciona, que ela não está degradada, você precisa saber que ela funciona. Pode ser, se você estiver fazendo um experimento, você pode pegar um pool de ácido nucleico da sua amostra, RNA, o DNA ou cDNA das suas amostras, misturar todas num tubo e utilizar esse material misturado, esse pool misturado para fazer esse teste aqui. Ou não, você pode até utilizar a amostra de outro experimento que já acabou, ou a amostra que você descartou do seu experimento, qualquer coisa que funciona, que você sabe que funciona, tá? Então são reações aí, por exemplo, com mistura das amostras do seu teste, do seu experimento, que você tem aí. E aí você vai fazer o seguinte, eu recomendo que você teste inicialmente essas 3 concentrações aqui de primers. Você vai fazer uma reação em triplicata, utilizando esse pool de amostra, todos os ingredientes da PCR ou da PCR em tempo real, utilizando esse pool de amostra, já na concentração adequada. E 100 nanomolar de cada primer em triplicata,
Então você vai pegar o primer Ford, vai colocar uma quantidade X de primer Ford naquela reação, de tal maneira que a concentração final dele seja 100 nanomolar. Você vai pegar, vai fazer exatamente a mesma coisa para o primer reverse, de tal maneira que no final a concentração do primer reverse seja 100 nanomolar, e vai fazer 3 reações dessa. Você vai fazer a mesma coisa utilizando outra concentração de primer, 300 nanomolar de cada um dos primers, um outro tubo em triplicata. Então aqui já foram só que já foram 6 reações, né? Triplicata nessas condições, triplicata nessas condições e mais uma triplicata nessas condições aqui. Primer Ford 600 nanomolar, primer reverse 600 nanomolar em triplicata também. Se você quiser, pode até colocar mais um aqui. Se estiver fazendo PCR convencional, talvez seja até legal você colocar mais um aqui, 1000 nanomolar. Pode trabalhar com 1000 nanomolar. Certo? E vai fazer essas 9 corridas aqui e verificar o resultado. Olha só, imagine que isso aqui é o resultado que você recebeu, um exemplo de resultado que você recebeu com esse teste. Aqui eu falei em triplicata, mas aqui no meu teste, nesse meu exemplo, está em duplicata. Mas você faz em triplicata aí, que é mais garantido, tá bom? Então tá aqui a duplicata, deveria ser triplicata, com 100 nanomolar, com 300 nanomolar, 600 nanomolar e 1000 nanomolar que eu coloquei aqui esta, tá bom? Você batendo o olho aqui, de acordo com as coisas que eu falei, então, a banda mais intensa, mais específica, mais brilhante possível, sem geração de dímero. Qual dessas aqui você escolheria? Olhando a intensidade da banda, tá tudo igual aqui, né? Não tem uma que está muito fraquinha. Todas as PCRs funcionaram muito bem. Mas 600 nanomolar e 1000 nanomolar, teve muita amplificação inespecífica. Dímero de primer deve ter... esses primers devem estar se associando em regiões inespecíficas aqui desse alvo. Isso aqui a gente não interessa, tá? E tem excesso de primer nessa reação. Olhando aqui para 100 e 300, tá bom. 100 e 300, 300, eu não sei se aqui dá para ver, mas talvez tenha aqui um pouco de amplificação inespecífica aqui, um pouco de dímero. Não sei se é algum problema aqui na imagem mesmo, ou se está com algum problema. Eu, de qualquer maneira, trabalharia ou com 100 ou com 200 nanomolar aqui nesse caso. Eu escolheria 100 ou 200 nanomolar. Se eu garantisse que isso aqui não é dímero, não tem nenhuma banda aqui nessa porção, aí eu trabalharia com 300 nanomolar. Então, a maior concentração possível, sem formação de dímeros. Tá aqui, muito provavelmente, entre 100 e 200 nanomolar nesse caso. Se não tivesse nenhuma banda, 300 nanomolar. Feito. É isso, não tem muito segredo. Tá tranquilo, né? Não é algo difícil de fazer. São 9 reaçõezinhas aqui que você vai ter que fazer, talvez 9 ou 12 reações, dependendo das suas condições. E você vai escolher aquela que gera a banda mais intensa, né? Sem formar dímero. Fácil, fácil. Se fosse PCR em tempo real, bater no olho aqui, né? 600, 300 e 100 nanomolar. O que a gente quer? Maior delta RN. Delta RN aqui está mais ou menos igual para todo mundo, né? Tal de 100 nanomolar que está um pouco mais baixo aqui, né? Ele é um pouquinho mais baixo que os outros, mas está mais ou menos igual aqui todos eles. E quem tem o menor CQ? O menor CQ é o de 600 nanomolar, é o de menor CQ. Bater no olho aqui, eu trabalharia com o de 600 nanomolar, mas tem que olhar lá na curva de melt. Vamos ver a curva de melt. Curva de melt de 600 nanomolar e 300 nanomolar estão gerando um pico duplo. Não quero, tá com um dímero de primer. Então aqui nesse caso eu trabalharia com 100 nanomolar. Essa é a concentração ideal para este caso aqui. Se você fizer esse procedimento que eu mostrei, que não é difícil de fazer, e ainda assim você está com dúvida, talvez esteja formando dímero, talvez está com a banda muito fraca, o CQ ainda esteja muito alto, você tem a possibilidade de combinar diferentes concentrações do primer Ford e do primer reverse. Você não necessariamente tem que trabalhar com a mesma concentração deles, sendo reverse, sendo Ford. Não necessariamente, você pode trabalhar com diferentes concentrações. Por exemplo, pegar 100 nanomolar do primer Ford e combinar com 300 nanomolar do reverse, fazer uma combinação dos dois, diferentes concentrações. Você pode fazer isso. Aqui nesse caso eu estou mostrando uma análise combinatória, né, de todas essas opções. Você só não vai testar aqui nesse caso 100, 100, 300, 300, 600, 600, você já teoricamente já testou. Vai fazer as outras combinações, 100 com 300, 100 com 600, 300 com 100 e assim por diante. Vai testando essas combinações aqui e verifica lá no final das contas, vai o mesmo objetivo, menor CQ, maior delta RN ou uma banda mais intensa, brilhando mais, sem formar dímeros, sem formar múltiplos picos na curva de melt, beleza? Então você pode utilizar essa possibilidade também.
Se você estiver trabalhando com sonda, né? Porque até agora eu estou falando de curva de melting. Se você estiver trabalhando com sonda, dá para fazer o mesmo teste, não vai mudar nada. Primeiro você vai determinar a concentração dos primers, vai fixar a concentração da sonda e variar a concentração dos primers. Então fixa uma concentração X de sonda, lá por exemplo, 200 nanomolar de sonda. E aí você vai determinar primeiro a concentração dos primers, exatamente como a gente fez nos passos anteriores, né? A única coisa que vai variar a concentração do primer. Pega esse negócio, coloca, produz essa PCR, coloca, da PCR em tempo real, coloca no gel de agarose e verifica a formação das bandas. A mesma coisa, tá? Não muda nada. Depois que você determinar a concentração dos primers, aí você vai titular a concentração da sonda. Você vai variar a concentração da sonda. Então aqui, ó, a única variável que você tem é a concentração das sondas. Fixa a quantidade de RNA, de DNA, cDNA que você estiver trabalhando. A concentração do primer vai estar fixa também, que você descobriu no passo anterior. E agora você vai titular a concentração da sonda. Trabalha com mistura de amostra aí, com essas concentrações de sonda aqui, 50, 250, 250 nanomolar também em triplicado. É isso que você vai fazer. Aí você olha o seu resultado, mesmo esquema, olha o que está com o menor CQ, o maior delta-RN, sem formar dímeros. Mas como que você vai ver dímero aqui? Como você não tem curva de dissociação, como é que você vai fazer? Pega esse produto aqui, dessa PCR em tempo real e faz uma eletroforese com ela. Combina os dois resultados. Olha aqui o menor CQ, o maior delta-RN e veja lá na eletroforese se alguma delas está formando dímero. Se nenhuma delas estiver formando dímero, vai com 250 nanomolar, maior concentração, sem formação de dímero, maior delta-RN e menor CQ. Se estiver formando dímero, passa para a próxima mais concentrada, né? Vê a de 150 como é que tá. E assim vai. Aí você seleciona a melhor. Então, os dímeros devem ser avaliados lá na eletroforese. Algo simples, é um teste simples de fazer, não tem nenhuma novidade aqui, mas é possível que você talvez não conhecesse os efeitos negativos tanto da alta concentração como da baixa concentração de primer. E aí você tem um protocolinho aqui para seguir agora para otimizar a concentração de primers e sondas também no seu experimento de PCR ou PCR em tempo real. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aqui, curte aí que me ajuda pra caramba. E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo, até semana que vem. Tchau, tchau.